O Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que é a última instância de justiça no país, dá um exemplo claro de como se praticar dois pesos e duas medidas em uma situação extremamente igual, que é a nomeação de pessoas ao cargo de ministro que são investigados na mesma operação, na mesma Lava Jato. No caso de Lula, o Gilmar Mendes suspendeu a nomeação de Lula, dizendo que ele era investigado na Lava Jato e, portanto, a Dilma estava querendo dar foro privilegiado ao Lula, então por isso o STF entendia que blá, 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 blá. No mesmo caso, Moreira Franco, né, no caso aqui do Gilmar Mendes, o Lula era suspeito. Né, havia-se uma acusação, tarará, mas nenhum delator tinha falado que tinha dado dinheiro para Lula ou algo parecido. No caso do Angorá, da Odebrecht, que é assim que era conhecido carinhosamente o Moreira Franco lá na Odebrecht. Então, quando o Moreira Franco entrava no portão, o pessoal já começava a miar lá de dentro, miau, miau, miau. Então, entendeu? O cara da Odebrecht falou que o Moreira Franco pediu dinheiro, então, para pagar campanha, para pagar empregado, para pagar o cachorro, para pagar não sei o quê. Então, eu não sei porque, eu comentei até no outro vídeo, não sei porque ele era chamado de Angorá. Pode ser que seja por causa do cabelo dele, ou seja, uma imposição da Odebrecht. Olha, eu te dou dinheiro, mas tem que dar uma miadinha. Miau, aí toma aqui. Aí, não sei qual é o motivo exato. Talvez você possa comentar aí qual é o motivo exato aí de por que o Moreira Franco era chamado de Angorá. Porque gatinho ele não é, né? Não é um cara que a gente pode dizer assim, pô, esse cara é gatinho. Não é bem assim. Então, a situação, pessoal, é que no caso do Angorá, ele foi citado 34 vezes na Lava Jato pelo delator. E o delator dizia o seguinte: olha, eu dei dinheiro para ele, nós demos dinheiro para ele. No caso do Lula não teve isso. E o Lula foi afastado pelo Gilmar Mendes. Tá? E aqui o STF, através da figura do Celso Melo, que foi indicado pelo PMDB, como eu estou mostrando aqui para vocês nesse vídeo, ele decidiu: não, rapaz, não, nesse caso aí não, o Moreira Franco é amigo nosso, então a gente não vai fazer uma coisa dessa, seria vexatório demais, né, com o PMDB, com todos os nossos amigos. Não, não pode. Aqui no site El País, ele faz uma análise que eu vou comentar aqui com vocês e tenta explicar por que o STF impediu o Lula e autorizou o Moreira Franco como ministro. Compare os argumentos de Mendes no caso de Lula e de Celso Melo no caso do PMDBista. E aí você vai ver o seguinte: Lula, em março de 2016, Dilma nomeou Lula como ministro da Casa Civil. Lula já era investigado na Operação Lava Jato em Curitiba, suspeito de ter recebido vantagem indevida de empreiteira envolvida no esquema de corrupção, o que ele nega. A diferença é que o Lula não tinha sido delatado por ninguém, como receber nenhuma propina de nada. O PSDB e o PPS moveram um instrumento jurídico chamado mandato de segurança para suspender a nomeação e levaram para o amigo Gilmar Mendes. O real objetivo do oferecimento do cargo, na visão das legendas, na visão deles, era tirar o petista da jurisdição de Sérgio Moro. Interessante é que o PSDB e o PPS não tiveram esse mesmo comportamento com o amiguinho Moreira Franco. É claro, amiguinho deles. Então, a justiça para eles é relativa. Né? Dois pesos, duas medidas. O Sérgio Moro aproveitou, então, para chamar a atenção pública e divulgou um áudio com a presidente da República do Brasil, cometendo um crime contra a segurança nacional. Normalmente deveria ser preso. Quem comete crime contra a segurança nacional tem que ser preso. Então, normalmente ele deveria ser preso. No caso aqui, sei lá por que motivo, a gente vê o STF se comportando também estranho. Tá? Depois eu vou fazer um vídeo falando da contribuição do STF no pacto para derrubar a Lava Jato, como foi citado pelo Romero Jucá. Mas esse é assunto para outro vídeo. Aqui vamos fazer somente a comparação. Então ele diz que, em caso de necessidade, o Sérgio Moro divulgou o áudio. Aqui em Moreira Franco, o Michel Temer promoveu o Angorá como secretário executivo do Programa de Parceria de Investimentos, a novo ministro. Quer dizer, ele já estava trabalhando no governo, já estava fazendo suas funções. Só que quando foi delatado pela Odebrecht, aí o Temer disse: rapaz, meu amigo, não, peraí que eu vou te livrar lá do Sérgio Moro. Aí promoveu, manteve o mesmo trabalho, mas promoveu ele a ministro, porque aí dava status de ministério e protegia ele do Sérgio Moro. Sérgio Moro esse que também está pegando o PMDB. Né?
Então, o Moreira Franco ele foi citado 34 vezes por um somente dos delatores da Odebrecht até agora. Os outros delatores ainda não foi liberado a conversa para a imprensa. Não foi vazado. Não teve ninguém aqui que divulgou telefonema do Temer com Angorá. Não teve meadeira nenhuma. Ninguém, tá todo mundo segredo danado. No caso do Lula, da Dilma, aí vazava. Sempre vazava. Alguém, rapaz, vazou. Quem foi? Não sei não. Vazou. Tava aí, vazou. Entendeu? E no caso do Moreira Franco, não vaza nada, fica tudo em segredo, ele coloca sigilo, tudo debaixo das moitas. Em supostas planilhas que detalham contribuições ilegais para a campanha, ele aparece como um apelido de Angorá. Ele nega a acusação e diz, não, rapaz, Angorá não sou eu não, eu só pareço, eu miau, eu dou uma meada de vez em quando, mas não sou eu o Angorá não. Claro, ele vai dizer que ele é o Angorá. Citando a decisão de Gilmar Mendes, o pessoal e rede também questionaram a indicação de Moreira Franco do desvio de finalidade. Celso Nero negou o pedido. O ministro que foi indicado pelo PMDB. Interessantíssimo aqui é a opinião do Gilmar Mendes, que suspendeu Lula. O que ele disse? O que disse Gilmar Mendes sobre Lula? O magistrado disse que o instrumento jurídico usado pelos partidos políticos era adequado, contradizendo, inclusive, leitura que ele mesmo tinha feito antes. Eu mesmo registrei discordância quanto à possibilidade do partido político impetrar segurança em favor de interesses outros que não os de seus eventuais filiados. Percebo que a análise que fiz daquela feita foi excessivamente restritiva. O que diz Celso de Mello sobre Moreira Franco? Rejeitou o uso de instrumento jurídico para ações desse tipo e disse que a questão será apreciada em momento oportuno. Momento oportuno é quando terminar o mandato. Assim como o momento oportuno do STF julgar o caso de Lula, foi quando já não dava mais. Aí arquiva o processo e pronto. Esse é o momento oportuno. É o famoso jeitinho. O próprio plenário do STF, em julgamentos colegiados, já pronunciou no sentido de negar a legitimação universal ao partido político para impetrar mandado de segurança. Essa comparação aqui é bastante interessante. Ela mostra o seguinte. O que disse Gilmar Mendes sobre Lula, aqui no caso da necessidade de condenação. Vamos ver. O Gilmar Mendes avaliou que Lula estava na iminência de ser implicado em Curitiba, mesmo não tendo sido delatado. E que os áudios que o Sérgio Moro liberou ilegalmente mostravam a intenção de mudar a foro judicial. Ou seja, era preciso um argumento para o Gilmar Mendes tirar o Lula. E o argumento foi dado ilegalmente pelo Sérgio Moro. Pairava cenário que indicava que nos próximos desdobramentos, quer dizer, pode ser, entendeu? Traduzindo aqui, pode ser que ele venha a ser, não sei o que, investigado. O ex-presidente poderia ser implicado em ulteriores investigações, preso preventivamente e processado criminalmente. Poderia ser, ainda não era, mas poderia ser. Quando? Não sei, pode ser, pode ser. A assunção de cargo de ministro do Estado seria uma forma concreta de obstar essas consequências. As conversas interceptadas com autorização da 13ª Vara Federal de Curitiba apontam no sentido de que esse foi o propósito da nomeação. Isso é a fala do Gilmar Mendes. Essa prova foi contestada e foi anulada pelo Teori Zavascki, porque foi feita ilegalmente. Inclusive, o Sérgio Moro, com o rabinho entre as pernas, teve que pedir desculpa ao Supremo Tribunal Federal. Claro que ele não pediu desculpas a Dilma e ao Lula, mostrando o quê? Uma atitude arrogante e, quem sabe, até covarde. Não, eu fiz um erro contra você, mas não tenho coragem de lhe pedir desculpa. Entendeu? Uma atitude covarde, mostrada aí pelo Sérgio Moro. E o que disse o Celso Mello sobre Moreira Franco? Cita jurisprudência que diz que só condenados e sem chance de recorrer às suas sentenças devem ser impedidos de assumir o cargo. Vamos ler completo. A existência de qualquer vício no ato administrativo não passa de mera elucubração. Eles começam a inventar palavras, criar um negócio, que é para o povo não entender. Mas eu vou traduzir aqui para vocês. Não há qualquer investigação em curso contra o ministro e, conforme a jurisprudência desse Supremo, o impedimento do processo do acesso a cargos públicos antes do trânsito do julgamento da sentença condenatória viola o princípio de presunção de inocência. Se você utilizar o princípio de presunção de inocência ao Lula, o Lula poderia continuar sendo ministro. E se você usar os argumentos do Gilmar Mendes para o Angorá não poderia mais ser ministro. Entende? Então aqui nós temos um caso
muito claro de como praticar a política dos dois pesos, duas medidas, com uma aula direta aí do Supremo Tribunal Federal. Então você que está estudando direito já pode aqui se inspirar no STF para praticar a famosa política dos dois pesos, duas medidas, né? Política, a lei vale para um de um jeito, se for meu amigo é desse jeito aqui, se não for meu amigo é desse outro jeito aqui. Pessoal, para finalizar essa análise, a gente vai pensar o seguinte: é extremamente preocupante que o STF tome uma posição como essa, porque mostra que o STF está defendendo interesses obscuros. Como é que pode o STF se posicionar completamente diferente com a mesma situação? O STF joga com isso a última gota que ele tinha de credibilidade, que a gente poderia pensar, não, o STF é neutro, ele vai julgar conforme decisão técnica baseado na Constituição brasileira. Mas o que a gente está vendo aqui é uma adaptação da Constituição brasileira de acordo aos interesses do STF ou dos ministros em particular, dependendo do caso e dependendo de quem se trata. O que é extremamente preocupante. E quebra a imagem do STF, joga, digamos assim, lá embaixo, a imagem de neutralidade, a esperança que o brasileiro poderia ter de que o STF de fato esteja praticando justiça e não politicagem. Infelizmente, temos um exemplo aqui que, olha, apesar o STF deveria ser o professor de todo mundo, mas esperamos aí que os alunos não pratiquem essa aula do STF, de na mesma situação praticar coisas diferentes. Não deixe de colocar a sua opinião, não deixe de carregar esse vídeo em outros canais aí nas redes sociais, em todos os lugares, porque a gente precisa levar a reflexão a toda a sociedade brasileira. A gente precisa entender o papel dos ministros do STF, a gente precisa entender como se faz o impeachment de um ministro, porque está muito descarado o que está acontecendo também no STF. Dá a entender, mas eu falei para vocês que isso é assunto para o próximo vídeo, que sim, o Romero Jucá sabia muito bem o que ele estava falando quando ele disse que haveria um pacto para derrubar a Lava Jato. Desse pacto era preciso tirar Dilma e colocar o Temer, e isso teria apoio do Supremo Tribunal Federal, como ele diz bem aqui nessa frase, ó. Na sequência, Machado destaca que é preciso botar o Michel num grande acordo nacional. Ou seja, o movimento do tabuleiro, a gente não tem como provar que existe um acordo nacional, mas o movimento do tabuleiro indica que sim, que parece que há uma espécie de acordo nacional e que o Supremo participa disso. Como o Romero Jucá já insinuou aqui. Insinuou não, ele falou. Olha, vamos fazer um grande acordo com o Supremo e tudo. Ele fala na gravação que ele já tinha falado com o ministro do Supremo. Porque aí, ó, com tudo, aí parava tudo. Sérgio Machado. Delimitava onde está e pronto. Avalia Romero Jucá, sugerindo que quem já está sendo investigado continuaria alvo, mas quem ainda não faz parte da apuração ficaria blindado. O governo Temer tem blindado sucessivamente pessoas, inclusive o próprio Moreira Franco, ao nomeá-lo como ministro. Então, pessoal, eu estou dizendo que o Supremo participa do pacto? Não. Mas o movimento do tabuleiro, se a gente analisar, a gente percebe que parece existir sim um acordo nacional. E como eu falei para vocês, esse é assunto para outro vídeo. De qualquer forma, deixe a sua opinião, compartilhe aí, faça o seu comentário, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais, vamos refletir um pouco mais sobre isso. É hora de reagir e as eleições de 2018 pedem reação do povo brasileiro. Um grande abraço, né? Sem esquecer que também que a mídia está participando desse acordo nacional aí, tá? A grande mídia brasileira. Mas também, como eu falei, é assunto para outro vídeo. Um grande abraço e até a próxima notícia.